Olá, boa noite você que está aí ligadinho na nossa página no facebook.com/Cursilho de Foz. Estamos começando a nossa live especialíssima nessa noite de segunda-feira, nosso encontro de formação. Eu vou convidar aqui já para a nossa live o nosso coordenador diocesano, nosso amigo Emerson Halp, para ele falar um pouquinho da importância de mais essa live de formação e também para destacar as ações que o nosso movimento está fazendo durante esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, em que nós estamos usando das tecnologias para estarmos mais juntos de vocês. Deixa eu chamar aqui, então. Boa noite, Emerson, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aí no Facebook. Sejam todos bem-vindos a mais essa live hoje. Participação especial do nosso Bispo Dom Sérgio. Realmente com muito prazer que o recebemos hoje na nossa live. E nós estamos, de uma maneira especial, meus irmãos, tentando, semana a semana, nós estamos tentando fomentar aí as nossas lives. Nessa semana nós temos o prazer de receber Dom Sérgio. Na próxima semana nós vamos ter aqui conosco o nosso Padre Ademar. E na próxima semana, Padre Chico, diretamente do Rio Grande do Sul, para todos nós. E estamos aí já em contato com outras pessoas para estar neste momento de pandemia, de reclusão, podemos estar evangelizando todos os ambientes, que é o nosso carisma, evangelizar os ambientes. E nada melhor neste momento do que estarmos através das redes sociais com vocês. Então, que tenhamos uma boa noite, uma boa live aí. E, Lucas, chama o nosso convidado especial, por gentileza. Quero chamar aqui na nossa live o nosso bispo diocesano, Dom Sérgio de Deus Borges, e de antemão já digo que é uma honra estar com o senhor nessa live. Estou muito feliz por compartilhar aqui esse momento com todo o nosso cursilho da Diocese. Boa noite, Dom Sérgio. Boa noite, como estão? Tudo bem? Boa noite. É uma alegria poder falar com os cursilistas, jovens e adultos, homens e mulheres de nossa diocese, de todos os lugares que estão participando conosco desta live. A você, Lucas e Emerson, que junto com todo o grupo do cursilho tiveram essa iniciativa, uma iniciativa tão bonita, nesse tempo de tantos impedimentos para podermos evangelizar, estar junto com as comunidades, com o nosso povo, como tínhamos a prática, e vamos voltar um dia com alegria. Temos que encontrar novos meios para evangelizar, para nos encontrar, para olhar um no rosto do outro e dizer com alegria que queremos continuar vivendo e ensinando a nossa fé. Eu quero destacar aqui com o senhor, Dom Sérgio, que nossas lives têm atingido um público muito legal ao redor de todo o Brasil. Nós já temos aqui o pessoal de Eunápolis, na Bahia, e ao longo das transmissões o senhor vai vendo que a gente vai postando ali alguns comentários de outros estados. O Frei Alex, direto do Paraguai, ele que sempre acompanha também o movimento de cursilhos da nossa diocese. E, enfim, para nós é sempre uma alegria também ter utilizado essas redes sociais como um meio de evangelizar. E por falar em evangelizar, o nosso tema da conversa de hoje, Dom Sérgio, é justamente os desafios que se descortinam agora para a gente, frente a esse tempo de pandemia, essas mudanças que virão nas relações interpessoais. E eu lembro que quando a gente estudou no ano passado as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a gente falava muito dessa dualidade de luzes e sombras, né? Para não ter só aquele olhar também para os problemas enquanto sombras, mas que às vezes também alguma dificuldade a gente pode encontrar luzes, tirar luzes para o nosso processo de evangelização. Eu gostaria de saber do senhor, para começarmos a nossa conversa de hoje, se na sua ótica pastoral, desse tempo de Covid-19, esse tempo de pandemia, de isolamento social, distanciamento, podemos também dizer que temos as sombras, obviamente que temos, mas temos também luzes para o processo de evangelização? Sim, seguramente. Eu diria mais que são desafios e oportunidades, né? Esse período de pandemia é um grande desafio. Um desafio para as famílias, desafio para a igreja, desafio para as empresas, os empresários, um desafio para toda
à sociedade e para o Estado. Mas, em questão relativa à fé, ao grande desafio de como manter viva a fé de nossas comunidades, de nosso povo. Algumas pessoas até diziam, mas como o povo vai se afastar, vai fazer isso, vai seguir aquele outro caminho? Eu acho que, em primeiro lugar, temos que ter no coração aquela serenidade de que nós anunciamos o Cristo vivo e as pessoas acolheram Jesus vivo em seu coração. E que não se arranca, assim, do coração das pessoas a boa semente com tanta facilidade. O terreno onde foi lançada a palavra, no coração de nosso povo, é um terreno bom, que precisa ser regado. E é claro que nesse tempo, o maior desafio é como nós, como igreja, poderemos continuar regando esse, esse bom terreno, onde a semente foi plantada, a semente está crescendo, essa árvore está aí e precisa receber aquele regador d'água, aquele cano d'água que está ali, né, jogando todo dia um pouco d'água para que não seque. Esse talvez seja um desafio. Agora, aqui estamos tentando tantos caminhos que estão aparecendo através das mídias e também os encontros. Eu tenho escutado tanta história bonita de tantos padres. Tem um padre, amigo meu lá da Bahia, vejo que é o desafio de encontrar o seu povo. Qual foi o que ele fez? Como ele enfrentou esse desafio? Ele procurou a lista de todos os seus paroquianos, o telefone, e durante uma semana ele foi de casa em casa. Ele disse que depois de 5 dias a barriga da perna não tinha mais onde não doía. Ele foi de casa em casa, uma oportunidade que teve de ir na casa de cada um dos paroquianos do seu povo, e foi lá, bater na porta, rezava o credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e dava comunhão para os membros daquela casa que participavam da sua comunidade, da sua paróquia, né? Então, caminhos existem muitos. Agora eu vejo, assim, uma luz, grande luz, oportunidade que nós temos nesse período de pandemia, nesse período de reclusão, podemos assim dizer, de claustro. Vamos ver num claustro igual os monges e as monjas, né? Na clausura. Eu vejo uma grande oportunidade de redescobrir a beleza de viver juntos como família. É uma oportunidade de ouro, né? Há um desafio, temos problemas, mas uma oportunidade de ouro para viver a fé em família, para viver a igreja doméstica, redescobrir que somos igreja em família. Isso é muito importante. E, de certo modo, nós fomos perdendo com a correria do mundo. O mundo vai nos envolvendo de uma maneira que não tem tamanho, né? Mesmo que o Espírito Santo de Deus esteja lá no nosso coração, na nossa mente, ser forte, ser firme, com as moções do Espírito Santo, para que a gente não se deixe levar pelo mundo, né? Pela beleza aparente que existe no mundo, a gente se envolve com isso. E é uma correria, um desespero, que todos nós vamos nos envolvendo para cá e para lá, como se estivéssemos fazendo tantas coisas. E quando estamos envolvendo, talvez vamos observar, não estamos fazendo quase nada. Então, esse período está nos colocando essa oportunidade de, talvez, redescobrir o essencial. O que, de fato, é importante para que eu viva uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida onde eu tenha, de fato e realmente, o amor. Onde essa experiência de amor pode ser fortalecida segundo aqueles bonitos princípios que nos apresenta a Igreja, que nos apresenta o Evangelho, que o Santo Padre, o Papa Francisco, com tanta beleza, ele tem falado em familiares consórcio. Quando olhamos o capítulo 4, 5, e vamos vendo como ele fala com beleza sobre o amor da família. Como vamos fazendo para redescobrir isso? Eu penso que seria uma oportunidade de ouro para voltar a olhar no rosto daqueles que nos estão próximos. Na questão do trabalho pastoral, a gente sabe que, em razão dessas dificuldades que a gente está tendo,
muitos trabalhos acabaram afetados, né, Dom Sérgio, para não dizer todos os trabalhos, porque alguns trabalhos continuaram. Eu tenho acompanhado aqui na nossa paróquia mesmo o trabalho da Pastoral da Caridade. Se criou um desafio maior porque nós já tínhamos aquelas famílias que corriqueiramente já vinham sendo atendidas, e agora com esta crise econômica e social que advém da pandemia e da dificuldade até do desemprego e tudo mais, essa pastoral em específica da caridade está sendo mais exigida, né? Em um contraponto, me parece que algumas lideranças estão um pouco acomodadas, até pela impossibilidade de fazer o trabalho externo, estão meio que esperando a poeira baixar, né? De que forma a gente pode conciliar as limitações que a gente sente com essas questões de autopreservação também, mas também do aumento da demanda no trabalho pastoral? Como que a gente pode fazer isso? Como que as lideranças podem continuar motivadas e trabalhando em prol do bem comum? Primeira coisa importante, talvez, certo dia eu falei num evento aqui quando lançamos a campanha da Caritas aqui em Foz do Iguaçu, eu dizia que é um tempo em que nós precisamos manter o distanciamento social, né? Mas não podemos manter o distanciamento do coração, a solidariedade. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos de distanciamento social para proteger a vida das pessoas que nós amamos, queremos bem, de toda a sociedade. Precisamos desse distanciamento. Mas nós não podemos distanciar as pessoas do nosso coração. E se nós não distanciamos de nosso coração, nós vamos fazer um esforço para nos aproximar de alguma maneira delas, preservando a saúde e respeitando as regras que se estão sendo colocadas para o nosso bem. Então, tendo esse princípio diante dos olhos e do coração, nós seremos capazes de fazer muitas coisas, como essa que estamos fazendo agora, né? Por quê? Nós temos tanto desejo de estar com nossos irmãos, que estamos fazendo este ato aqui desta live, deste momento de reflexão, esse momento de pensar os desafios que a evangelização nos apresenta. Depois, precisamos ser solidários. Precisamos encontrar um meio de partilhar. Eu tenho visto tantos trabalhos, eu até pedi para que as paróquias me passassem como está sendo feito o trabalho de caridade, principalmente, com tantas pessoas que têm sofrido e estão sem o necessário para a sua vida e de sua família. Olha o que eu tenho visto de atividade social de nossas comunidades, de nossas paróquias, estão de parabéns. Paróquia que deu já 300 cestas básicas, outras 200. Na nossa diocese, aqui que recebi de 4, 5 paróquias, já foram mais de 1.000 cestas básicas distribuídas, né? Só que em uma região já foi mais de 500. Então, há um trabalho assim que a gente, às vezes, nós católicos não temos o costume de falar muito daquilo que nós fazemos, né? Então, não temos esse hábito. Mas, olha, o que está sendo feito é grandioso, é bonito. Eu tenho certeza que Jesus está muito feliz de olhar o que nós estamos realizando. Mas também temos que pensar em outras dimensões. As pessoas idosas que estão em casa, às vezes precisam. Eu não posso chegar porque eu posso transmitir para ela o coronavírus, a gente fica com esse medo. Nós poderíamos, talvez, telefonar, mandar uma mensagem, né? Isso é importante ser possível. Nós temos que aprender os novos meios, usar os novos meios para nos aproximar das pessoas, não nos acomodar em nossa casa, na frente de uma televisão, na leitura de um bom livro, né? Ou assistindo filmes. Não, isso não é coisa de cristão. Precisamos pensar em meios. Depois, então, a caridade. Mas eu não tenho. Peça para alguém da paróquia vir buscar alimento ali na sua casa, buscar, se precisa, de dinheiro também para ajudar os pobres, né? Vai na paróquia e leva. Pode se levar com carro, com todo cuidado, não vai ter assim nenhum problema. Na questão da vivência da fé, eu estou exortando as comunidades, né? Algumas paróquias já estão celebrando com até 50 pessoas, outras com 30% da capacidade, conforme a norma de cada lugar, de cada município.
Então, estou pedindo aos padres também, se necessário, celebre no domingo mais de umas, pode celebrar até 3 missas, nesse caso, pode celebrar 5 missas para que as pessoas possam participar. Mas também formar um grupinho de ministro que possa levar comunhão ali para os idosos, para as pessoas em suas casas, né? Com todo o cuidado. Não vai ter contágio, nós estamos levando o Cristo vivo, o alimento de nossa vida, às pessoas, né? Isso também se faz necessário. Nós estamos com um desafio grande agora em relação à catequese, porque se continua dessa maneira, até quando, né, vai continuar sem a catequese presencial? Então, nós estamos vendo como vamos fazer, mas aqui seria uma outra oportunidade muito bonita dos pais redescobrirem que eles são os primeiros catequistas dos seus filhos. É uma oportunidade de ouro do pai e da mãe se ajoelharem diante da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo ou da Santíssima Virgem e ali rezar um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria. As crianças que não estão muito habituadas a rezar, chamar para rezar um terço, vai dar uma briga dentro de casa, né? Vai. Em vez de rezar, vão ficar xingando um ao outro. Senta, moleque, joelha, moleque, vem aqui, moleque. Né? Então, isso vai ser um problema muito grande. Mas, para começar, chama o filho, a filha, vamos rezar um Pai Nosso hoje, uma Ave Maria. E assim vai, né? Piano, piano, devagar, vai se fazendo. Então, é preciso redescobrir isso. Imagina a beleza no coração de uma criança, nos seus olhos, de ver o pai ou a mãe ajoelhada diante da cruz de Jesus. Nós temos uma, Nós tivemos uma participação aqui do Sérgio, da Natália. Eu acho que ela é de Foz. É de Foz, né, Emerson? Natália Cristina é de Foz, né? Natália é, de Foz do Iguaçu. Ela diz o seguinte, ó, aqui no nosso grupo de catequistas, estamos encaminhando atividades para os catequizandos para fazer junto com os pais. Enviamos orações, não estamos deixando nossas crianças sozinhas e sem tarefas. Também arrecadamos cestas básicas e ajudamos mais de 30 famílias da nossa comunidade, sempre seguindo as orientações. Então, bem dentro daquilo que o senhor está dizendo aí para a gente. Exato. Então, nós precisamos ir percebendo. Quando se ama Jesus, ama a igreja, e quem ama Jesus, ama a igreja, quer fazer o que Jesus disse, cuidar também dos outros, vamos sempre ser criativos e vamos encontrar um meio para chegar às pessoas, aqueles que mais sofrem. Esses dias, nós fomos aqui numa das ocupações que tem na cidade, no Bubas, para distribuir máscaras, né? Feitas na penitenciária feminina, né? Pelas nossas irmãs que lá estão, né? Prisioneiras. Então, elas produziram essas máscaras e também feitas pela Caritas da Diocese. Nós temos um grupo de pessoas aqui, de senhoras voluntárias da Caritas, produzindo também máscaras e fomos distribuir às pessoas, né? Levar para que possam se prevenir contra o contágio. Então, onde há amor, há muita criatividade, sempre se encontra o caminho, né? Existem oportunidades, existem muitas. Nós precisamos redescobrir a beleza que há em nosso coração de criar as coisas, de formar e de ir atrás, de correr atrás. Talvez muitos estão habituados a só sentar no sofá e ali ficar bebendo na televisão, né? Para lá e fica o tempo inteiro. Então, talvez seja a hora de sair disso, né? Começar novamente uma criatividade positiva, uma criatividade para o bem, e nesse tempo, levar muito em consideração o que diz o apóstolo Paulo, e não uma só vez, né? Não uma só vez em suas cartas, não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de fazer o bem. Mesmo no meio dessa adversidade que passamos, não devemos nos cansar de fazer o bem, não nos cansar de fazer o bem. É um passo bonito, é importante, né? Jamais nos cansar, né? Os bons não podem se cansar, precisam se manter fortes, firmes, porque Deus, a sua bondade, acompanha cada um de nós. Dom Sérgio, aproveitando do que o senhor falou, de tudo aquilo que a igreja vem fazendo, realmente nós não colocamos muitas vezes na mídia, mas gostaria aqui de compartilhar com todos os irmãos
que esses dias o pessoal lá do Porto Meira, com o auxílio do Cursilho também, foi fazer entrega de algumas cestas básicas, e as pessoas estavam em casa, em 7, dividindo meio pão francês. Estavam rezando para que alguém entrasse e trouxesse uma comida. E lá estavam nossos irmãos levando esse apoio, um braço, um ombro amigo e, lógico, a subsistência dessas pessoas. Então, para todos aqueles que acham que às vezes não está tão difícil essa reclusão, está bem difícil. E nós estamos aqui, como cursilistas, como cristãos, realmente fazendo a nossa parte. Até tem um depoimento da Vanessa, lá do Porto Meira, que uma criança abraçou ela e perguntou: tia, tem um Nescau aí? Tem Nescau, meu filho. Então, quer dizer, nesses momentos, nós estamos mostrando realmente a cara do movimento do Cursilho, a cara de nós cristãos, porque, em primeiro lugar, nós temos que ser cristãos, amarmos uns aos outros realmente, e levarmos essa palavra de conforto e até mesmo, lógico, a subsistência dessas pessoas. É o rosto do discípulo missionário, né? O cursilista é um discípulo missionário do Senhor, um discípulo missionário de Jesus, um que descobriu, através, às vezes, do cursilho, ou já antes, fez um bonito encontro com Jesus, né? Que é o Senhor de sua vida, é o Deus que lhe traz a paz, Deus que preencheu seu coração de sentido, de esperança, Deus que o cativou, né? Deus que o cativou. Ele é um discípulo e se faz missionário, né? Se faz missionário levando a palavra de Deus, levando também, através da caridade, o amor de Deus por todos nós, né? Isso é muito importante, essa dimensão, né? Redescobrir essa beleza, essa grandeza de ser discípulo missionário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dom Sérgio, na exortação apostólica que o Papa Francisco nos deixou, alegrai-vos, exultai, acho que ela é do ano passado, se eu não estou perdido no tempo, que esse 2019, né? Alegrai-vos, exultai, deixa eu ver aqui, está na minha frente. Eu não sei se 2019 ou 2018. 18. 18. Esse ano ele mexeu com a gente, porque é um ano que praticamente fugiu do calendário, né? Mas tudo bem. Na exortação apostólica, o Papa Francisco ele nos alerta com relação àquelas velhas heresias que estão vindo com uma roupagem nova, né? O neopelagianismo, o neognosticismo. Querendo ou não, essas heresias elas casam muito bem com essas características odiernas da nossa sociedade, o relativismo, o individualismo. E não dá para dizer que a gente agora, com esse medo do contágio, né, a gente acabou se fechando um pouquinho mais naquele nosso individualismo, naquele nosso medo de se relacionar muito próximo com pessoas que nós não conhecemos. Também surgiu essa possibilidade de nós ficarmos em casa, essa necessidade de ficarmos em casa, e isso pode trazer uma certa forma de vislumbrar os sacramentos com um certo relativismo. Eu tenho em mente assim, uma preocupação, e eu lanço para o senhor essa preocupação para ver qual que é a sua visão com relação a isso. Se esse tempo de distanciamento social, esse tempo de relativização da vida sacramental, se tudo isso não vai acabar acarretando em um grau mais acentuado dessas novas heresias que preocupam o Papa Francisco na sua exortação apostólica. É uma preocupação de todos nós, mas eu tenho assim observado da parte dos padres, aqui sobretudo na diocese, quando começou esta situação e que nos foi pedido para não celebrar a missa com a presença do povo, eu percebi que houve, assim, não uma relativização, mas uma valorização da Eucaristia. Eu pedi aos padres, disse, olha, vamos todos os dias celebrar a Eucaristia pelo nosso povo. Nós celebramos com o povo e celebramos também, neste caso, sem a presença do nosso povo, a presença física ali. Vamos celebrar porque a Eucaristia, ela é a fonte e o ápice da vida da igreja, da missão da igreja, da vida de cada um de nós. A Eucaristia é o grande sacramento,
do encontro com Jesus, ali que se faz alimento por cada um de nós. E tenho visto, assim, com muita alegria, que os padres permanecem nas suas comunidades, nas suas paróquias, estão celebrando por seu povo, se esforçando, a grande maioria que consegue transmitir através de alguma mídia a Santa Missa, e tem me dito que a participação do povo através das mídias tem sido, assim, muito boa. Muita gente tem participado. Então, isso vejo como uma grande valorização, né? Uma grande valorização da Eucaristia em favor do seu povo. Mesmo sozinho, imagina a grandeza, mesmo para o padre dizer, puxa, eu, né, de fato aqui, eu sou sacerdote, estou oferecendo, mas recebo esta graça, mas também assim por todo o meu povo, que junto comigo, ele irá comungar espiritualmente. Isso assim é fantástico, é fantástico. Agora, o aspecto também que deveríamos considerar, né? Logo que passando um mês desta pandemia, também autorizamos que nas paróquias onde estava se celebrando a Eucaristia, as pessoas que ali participavam através da mídia pudessem ir à igreja para receber a Santa Comunhão. E sabe que tem sido tão bonito, quanta gente com muita piedade tem ido à igreja para comungar. Eu até fiquei admirado, um dia eu estava na catedral, celebrei a Santa Missa, foi no dia da Páscoa. E após a missa eu disse, eu vou ficar um pouco aqui, porque nós falamos às pessoas que poderiam vir para receber a Santa Comunhão. Quanta gente foi para receber a comunhão lá na catedral, e o modo como eu fazia. Tão bonita a pessoa, não é chegando lá como se fosse só pegando a Eucaristia e correndo para casa. Entrando na igreja. Parece, sabe aquela saudade de ir à comunidade, à igreja? Pessoal, ai, que bênção que estou aqui. Ajoelhando lá um pouco na capela do Santíssimo, uns minutinhos, tomando a comunhão, né? Assim para voltar para a sua casa, para junto da sua família. Ter a certeza de ter comungado assim sacramentalmente o corpo e o sangue de Jesus, nosso Senhor, e poder viver mais um tempo, enfrentar essa dura realidade pela qual nós estamos passando. Agora, pode ser que alguns até relativizem, né? Mas eu fiquei até admirado também de uma outra informação. Eu vi que um dia na TV, a missa transmitida pela TV Aparecida e também pela Cultura, que também transmite, ela teve muito mais pontos no Ibope até que programas da Record, né? Então, no domingo de manhã, né? A missa transmitida pela Aparecida. Talvez muita gente está buscando a palavra, buscando o referencial de sua vida, né? Nesses momentos, às vezes, as pessoas buscam os grandes referenciais, né? De sua vida, de sua caminhada. Então, é um tempo propício para nós ajudarmos as pessoas a colocarem novamente as balizas, as grandes balizas de sua vida e de sua caminhada. E talvez esse tempo, né? No passado as pessoas comungavam menos. Nós agora temos essa graça de comungar todos os domingos, comungar assim, às vezes até durante a semana, mas lá, um tempo atrás, comungava, diz o catecismo, que como mandamento da igreja, comungaram menos pela Páscoa da Ressurreição, né? Então, as pessoas não tinham toda essa possibilidade, essa facilidade que nós temos hoje, né? Então, esse tempo deve nos servir para ter saudade da comunidade, ter saudade da Santa Eucaristia e, quando pudermos todos voltar à igreja, algumas paróquias já com 30% da sua capacidade, já está acontecendo isso, em algumas cidades, aí no Brasil e aqui também, em algumas cidades, né? Poder participar com mais alegria e, de fato, comungar sacramentalmente. A questão do novo o pelagianismo, né? Aqui nós temos uma situação séria e talvez isso pode trazer alguns problemas para o presente. Principalmente, estava lendo no jornal hoje, muitos problemas psicológicos as pessoas estão enfrentando nesse tempo.
É claro que viver recluso, se estamos habituados a sair, a andar, todo mundo, todos nós queremos sair um pouco e andar um pouco por aí, né? E lá se está falando que muitos problemas psicológicos e psiquiátricos. E um dos sinais do novo pelagianismo é essa busca excessiva pela autoajuda. Então, né, como se a autoajuda substituísse Deus, substituísse todas os caminhos que temos para uma mente sadia, uma mente sã e um caminho de vida sadio. Então, talvez nós temos que estar atentos a isso, né? Ver como ajudar as pessoas a voltar a encontrar na fé, no amor, no cuidado de si, né? A, a força para enfrentar esses desafios da hora presente, né? E ter mais cuidado, às vezes, com essas questões de autoajuda, que pode levar até a autoenganação, né? Temos uma pergunta aqui, Dom Sérgio, longe de querer envolver o senhor em alguma polêmica. Se o senhor não se sentir à vontade para responder, não responda, tá? Que é uma pergunta que envolve um pouco de, querendo ou não, um pouco da questão mais política. O Osni é coordenador do GED de Cascavel, tá? Ele está querendo pôr o senhor em maus lençóis aqui. E ele Não, eu pergunta o tento, seguinte... ô, Lucas, eu Oi? tento fazer tudo certinho aqui, né? Não fazer nenhuma pergunta muito polêmica. A hora que eu olhei o Osni ali, eu falei, Osni. não, esse não tem jeito. Mas como, pela democracia, eu vou lançar a pergunta e eu deixo, com certeza, o Dom Sérgio vai responder de uma forma muito sábia. O Osni, ele perde o seguinte, Dom Sérgio, se o Estado não estaria se excedendo no seu poder, nas questões de fé, ao criar essas limitações com relação à celebração da Santa Missa, e outras limitações que estão sendo impostas durante esse tempo de pandemia. É uma situação muito séria. É um preceito constitucional da liberdade religiosa e depois temos esta situação, né, de saúde que estamos enfrentando. Será sempre um desafio chegar ao justo equilíbrio, descobrir o justo equilíbrio. Toda a sociedade, inclusive a igreja, precisa colaborar nessa situação que estamos enfrentando de pandemia, cuidar da saúde, né? Eu vi alguns exageros, eu tenho percebido sim. Por exemplo, Santa Catarina parece que tinha colocado lá que a comunhão tinha que ser dentro de um pacotinho, né? Um pouquinho exagerado, né? Ah, os Estados Unidos me parece que tenha tido mais equilíbrio nessas questões, porque muitos estados americanos, a religião ela é essencial, eles tratam como uma instituição essencial para a vida das pessoas, né? E quando o governo definiu também que a igreja está entre os serviços essenciais, a religião, alguns criticaram o governo de todos os lados. Mas eu acho que temos que partir desse princípio que a igreja ela é um serviço essencial para a vida, para as pessoas. Nós precisamos de Deus. Sem Deus não vamos a lugar nenhum. Esse recado é muito importante e é necessário que fique claro, né, para todos, né, mesmo para nós. Porque às vezes dizemos, Deus é tudo, mas nessa hora não. Tem outras coisas que são essenciais e que a religião não é. Então, o que precisamos agora é saber conciliar essa situação. Eu piamente vejo que nós precisávamos sim dar essa colaboração em favor da saúde de nosso povo. Primeiro porque nós temos, no Brasil não temos hospitais e nem os outros países suficientes se esse vírus continuasse se propagando de maneira estratosférica, como está por aí. Então, nós precisávamos, de certa maneira, essa, essa parada, né, como tem se feito em grande maioria dos países, né, grande maioria tem realizado isso, precisávamos. E aqui afeta direitos fundamentais de todos, né, direitos fundamentais de todos. Isso não tem jeito, né? Coitado do empresário, todo mundo precisa dar a sua contribuição, né, sua contribuição. Agora, é claro que não podemos permitir que o governo interfira nas questões dos sacramentos, da celebração, né? Como queria interferir em certos lugares. Tem até um estado que estava querendo proibir a missa transmitida, né,
Até isso era proibido, que só podia ter 2 pessoas na igreja, um estado aí no Nordeste. Depois de muitas conversas, eles voltaram atrás. Mas é um questionamento sério que ele faz e que eu compartilho com ele. Esse questionamento da gente pensar de fato para o futuro, né? Estar muito atentos, né? Para que estados, governos, certas instituições não tentem limitar a vida, a missão da igreja, né? A religião. Eles podem começar a usar isso em outras áreas. Isso, de fato, é um, é um questionamento sério que me parece que por aí estão desenvolvendo. Até vi hoje um grupo, parece que disse que tinha sido assinado por uns cardeais, mas na verdade não foi, né, divulgando um trabalho nesse sentido, pedindo para que tomassem providências para essa evitar um domínio do governo sobre as religiões, né, e sobre igrejas. Permanece o questionamento, que é justo, a reflexão também, e que nós devemos levar adiante para o futuro, né? Sabe que na área jurídica a gente fala que a gente tem que tomar muito cuidado com os precedentes, porque depois que você abriu a É, porteira é difícil fechar, né? Então tem que tomar muito porteira cuidado com. é uma é abrir assim um pouquinho o arame da cerca, Não né? é Abrir fácil. um pouquinho, voltar a A hora, fechar, a hora que a né? boiada começou a correr, não fecha mais, né? Passa um Verdade. ferrinho do que passando a boiada. É É terrível. verdade. Nós temos um relato aqui bem interessante do Laudelino, nosso irmão ali de Foz do Iguaçu, dizendo, olha só, diz Dom Sérgio, que bênção foi a oportunidade de recebermos a Eucaristia após a Santa Missa na nossa paróquia. Aqui na paróquia São Paulo, muitos, após comungarem, se ajoelharam no pátio, lá no estacionamento, demonstrando toda essa gratidão, essa adoração. Aí ele diz, nossa igreja está de parabéns, né? Essa valorização que o senhor nos falava. Estou ministro extraordinário aqui na comunidade onde eu moro, e quando nós tivemos na Páscoa, no domingo de Páscoa, que foi a primeira oportunidade, depois daquele período, aquele ato que nós tivemos, a gente fez então a distribuição no estacionamento para essas pessoas que, após assistirem a missa televisada, foram até as comunidades receber a Eucaristia, e a gente percebia muitas pessoas que vinham chorando, pessoas que se emocionavam. Então, de fato, essa valorização por grande parte do povo de Deus é algo visível, é algo que a gente percebeu. Mas a gente também tem que pensar da ótica da evangelização, acho que é o foco também da nossa conversa hoje, após o período de isolamento social, após o período de distanciamento, o que virá. A gente não tem como fazer um exercício de futurologia, não dá para saber qual rumo a sociedade vai tomar, mas a gente já, até pelo estudo que a gente faz antes de se elaborar o plano da ação evangelizadora da diocese, a gente já analisa as características da sociedade, a gente já vinha falando dessa sociedade urbana, né, dessa vida nas cidades, a gente vinha falando da liquidez, né, uma sociedade líquida, uma sociedade que não é um pouco avessa a compromissos, e agora veio essa pandemia colocando tudo de ponta cabeça, mudando todas as relações, mudando o nosso jeito de encarar a vida, enfim, a gente ainda não sabe qual será todo o impacto na mudança cultural, mas já dá para ter uma noção, mais ou menos, não, Sérgio, de qual será o impacto direto na ação evangelizadora após todo esse processo que a gente está passando. É muito difícil de fazer algum prognóstico. No momento, assim, é muito difícil. Poderá, talvez, a médio prazo e a longo prazo ter alguma mudança. Mas eu acredito, assim, que um dos elementos que será levado mais em conta é a comunidade. A comunidade, né? Uma nova valorização da vida comunitária. O fato de estar isolado, nós vamos percebendo o quanto é importante pertencer a uma comunidade, ter um grupo, ao qual eu posso dizer eu sou membro dessa comunidade, desse grupo, né? Então, já era assim um prognóstico dos cientistas sociais que para as próximas décadas, mesmo com toda essa parafernália das mídias que nós temos, né, haveria uma valorização da comunidade presencial,
não da comunidade digital, né, pelas mídias, a presencial, né? Então, eu acredito que nós teremos um valor maior da vida comunitária, né? Alguns dizem o contrário, mas me parece, pelo que estamos vendo e percebendo, né, da vida comunitária. Isso é importante. O sentido de vida de comunidade, ele dá segurança, né, dá esperança, nos traz a alegria, né, muita alegria, né, de saber que pertencemos a um povo, a um grupo, a uma paróquia. Então, temos que estar atentos, né, estar atentos a isso. O Papa Francisco, na exortação Alegrai-vos e Exultai, ele fala um pouco sobre a questão da comunidade. Ele diz: não permitam que lhe roubem a comunidade. Quando ele diz isso, ele está se referindo a roubar da nossa mente e do nosso coração. Alguém me disse: nossa, mas ninguém vai entrar aqui para roubar, não, viu, bispo? Eu disse: isso não se pode garantir também. Mas roubar da nossa mente e do nosso coração. Então, esse sentido de pertença a uma comunidade. E a TV, televisão e algumas mídias, elas tendem a isso, né? Tendem a isso. E nós temos que estar atentos, né? Como um grande desafio, né? Mas também a oportunidade de desenvolver e fortalecer os laços comunitários, assim como vemos lá nos Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos nos apresenta a beleza de uma vida comunitária com seus desafios, suas alegrias e seus grandes desafios. Talvez lendo mais Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrando assim novos espaços e novos caminhos para desenvolver melhor esta vida comunitária. Então, nossos grupos, comunidades, movimentos pastorais, né, precisam estar bastante atentos para promover bem esta dimensão da nossa caminhada, da nossa vida. Porque não é questão de falta de fé, nada disso, né? É questão de desenvolver novamente a alegria do encontro, que muita gente está esperançosa, aguardando para poder voltar à sua comunidade. Nós tivemos, Dom Sérgio, a alegria, há alguns dias, de termos uma reunião do GER, que é o Grupo Executivo Regional aqui, né? Então, até a nossa coordenadora regional, quando ela viu o rostinho de todos os coordenadores ali, dos GEDs, né, das dioceses, a alegria realmente da Rosane, e ela falou: gente, como é bom olhar vocês, e realmente esse poder fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Quando eu fui à missa também, eu vi a alegria das pessoas, isso realmente nos traz uma felicidade muito grande. Isso acalma o nosso coração em ver que os nossos irmãos estão realmente sedentos por se encontrarem, por poder olhar ao menos um ao outro. Isso tem sido muito importante. Por isso que nós estamos tentando, neste momento, valorizar muito esse é o nosso momento de live, hoje, em especial com o senhor. Então, realmente, é muito bom vermos isso nesses nossos irmãos, Dom Sérgio. Exato. Quando você percebe isso em alguns membros que se encontram, pode ter certeza que isto está na maioria das pessoas, né, que tinham a alegria de se encontrar e querem retornar a viver a vida de comunidade como estavam fazendo, né? Então, nós precisamos proporcionar, desde já, este ambiente de comunidade, de pertença, né, para que, terminando esse período de reclusão, possamos voltar com alegria e com entusiasmo nas nossas atividades e viver bem num espaço de vida comunitária. Que precisamos também, ao desenvolver essa vida comunitária, né, aí sim que eu acho que é o pulo do gato, nós precisamos trabalhar mais com nossas comunidades, com as pessoas. O Cursilho sabe fazer bastante isso, é a questão da iniciação à vida cristã, né? Então, fazer do nosso comunidades mais mistagógicas, né? Mais mistagógicas, comunidades onde se vive, de fato, um grande mistério, né?
grande mistério, e também onde se dá mais ênfase à iniciação à vida cristã, em todas as suas dimensões, né? Enfatizando bastante o querigma, o primeiro anúncio. Nós precisamos voltar, assim, com todo vigor, ao primeiro anúncio, de que o Senhor Jesus, Ele está vivo, que o Senhor Jesus não nos abandonou, Ele está aqui conosco, Ele é o sentido de nossa vida, Ele nos acompanha, Ele traz a paz e Ele está ao nosso lado, mesmo no meio das grandes adversidades, como é que nós agora estamos passando. Então, precisamos fazer esse trabalho, né, como comunidade, mas em vista de uma comunidade, às vezes, certos ambientes nossos, e aqui é um grande problema, são muitas comunidades sociológicas, muito horizontais. Ah, se encontra para comer, para fazer isso e aquele outro, mas falta muito essa dimensão transcendente do encontro com o Senhor. A comunidade, quem está no centro da vida comunitária daquele grupo é Jesus. É Ele. Dom Sérgio, só eu queria aproveitar aqui, antes de que me escapa, o Emerson falou do GER, quero agradecer a presença virtual, digamos assim, da Rosane, a Rosane Graneman, lá de São José dos Pinhais, é a nossa coordenadora do GER, está desde o início aqui acompanhando a nossa live, então quero agradecer a Rosane pela presença virtual, digamos assim. Desculpa ter interrompido o senhor, mas é que antes que eu me esqueça, eu quero enaltecer a presença dela aqui. E o senhor falando do movimento de cursilha, eu sei que o senhor é um exímio conhecedor do movimento. Inclusive, esses dias eu vi uma foto no Facebook de uma outra diocese, eu acho que é lá de São Paulo, não sei de onde o senhor, acho que foi bispo auxiliar, me perdoe, não sei em qual diocese que era, é de São Paulo, né? Eu vi que o senhor estava com um grupo de cursilistas, então o senhor já vem de uma caminhada ali de acompanhar a família cursilista. Então o senhor sabe do nosso carisma, sabe dessa caminhada que o cursilho faz, se valendo do método querigmático, de fazer com que o indivíduo descubra a sua vocação pessoal, por meio dessa vocação queira ser um seguidor, discípulo, missionário de Jesus Cristo, para que atinja a nossa finalidade do movimento, que é a evangelização dos ambientes. E aí eu pergunto para o senhor, dentro da sua visão, a visão que o senhor tem para a nossa diocese, de que forma nós, no movimento de cursilhos de cristandade, podemos ajudar ainda mais, ser este braço ativo neste processo de evangelização? Isso é um segredo que eu tenho para vocês. Vamos lá, então. Dentro do plano de pastoral, nós estamos, assim, repensando algumas das nossas ações. Então, ali nós temos alguns grupos e movimentos que nós gostaríamos que assumissem algumas frentes, né? E isso está relacionado, assim, às novas periferias, novas fragilidades. O Padre Valdir gosta de falar dos novos areópagos, né? Os novos areópagos, onde somos chamados a ir a evangelizar. E entre estes, o Papa São João Paulo II, ele falava dos meios de comunicação, a família, né? Ele colocava o primeiro grande areópago, a família. Estamos... Oi, tá tudo certo? Sim, senhor. Pensei que tínhamos perdido a conexão. Tá bom, então, o primeiro grande areópago, a família. Depois, o Papa Bento vem nos falar dos grandes meios de comunicação, ação. E agora o Papa Francisco volta a nos apresentar e nos falar também dos novos areópagos que devemos trabalhar no ambiente da cultura, tudo isso. Então, considerando isso, eu penso que o movimento de cursilho, como outros nós temos aqui na Diocese, nós precisamos começar a pensar, né, quais ambientes, né, não talvez a capela A, a capela B, a capela C,
quais ambientes que precisam de uma presença mais forte da igreja, de discípulos missionários, possam estar ali para formar comunidade, para fazer discipulado, para fazer o primeiro anúncio. Então, imagine as universidades, um ambiente que precisa, né? O mundo da cultura. Precisamos estar presentes e, às vezes, como igreja, estamos pouco presentes. Tantos ambientes aí da juventude, né? Nós precisamos pensar, talvez, como nós podemos estar mais próximos, mais juntos, aí de nossa juventude. Então, quem sabe o cursilho possa nos ajudar nesse trabalho e precisamos. Então, nós estamos agora, após a aprovação do plano, nesse tempo, nós estamos um pouco atrasados agora devido a essa situação do coronavírus, mas nós queremos, de fato, né, olhando assim essa situação de pastoral urbana, nós queremos e precisamos da vossa força, do vosso entusiasmo, da vossa alegria em anunciar Jesus, né, nos ajudando nessas novas realidades que se apresentam, né, que no passado, me parece, o cursilho assumiu com tanta alegria aqui na Diocese. Fui esse dia visitar, ano passado, 2 vezes, a comunidade Sagrada Família, trabalha com o pessoal toxicodependência. Olha, trabalho ali de cursilistas, né? Mais atrás outras atividades. Então, sempre foram assim um ponta de lança dentro da diocese, né? Então, penso que essa missão, essa vocação, ela precisa continuar se desenvolvendo nos novos desafios que nós temos assim diante de nossos olhos, tá? Então, isso é muito importante. Agora, quanto ao cursilho, eu conheço o cursilho desde os anos 80, foi 89, 90, que eu comecei assim lá na Diocese de Cornélio Procópio, né? Tive a oportunidade de participar do cursilho e depois, como era seminarista ainda, depois como padre, eu ajudei como diretor espiritual no cursilho, uma oportunidade ou duas, e também muitas vezes fui lá atender confissão, ia sempre lá atender confissão nos cursilhos. E em Cornélio Procópio é bastante forte o movimento de cursilho. Um grupo grande, um trabalho bonito que fazem e continuam fazendo lá na Diocese. Quando cheguei em São Paulo, em 2012, então me procuraram numa paróquia e queriam, assim, novamente incentivar e reorganizar o cursilho lá em algumas comunidades da zona norte de São Paulo. Então, incentivei o grupo e, de fato, conseguimos fazer alguns encontros de cursilho lá na região episcopal Santana, né? E isso muitos jovens. Lá só que eles fazem um grupo misto, né? Em Cornélio a gente tinha os grupos separados, né? E lá eles faziam um misto. Mas um pessoal animado, disposto e com alegria para anunciar também o Evangelho. E tenho alegria aqui em Poços de ver que nós temos um grupo grande de cursilistas, né, um grupo forte, que está aí disposto, né, a trabalhar junto conosco nessa grande missão que é anunciar Jesus, o Senhor. Dom Sérgio, não podendo deixar passar a oportunidade como coordenador diocesano, estou coordenador diocesano neste momento, né? Coloco aqui, junto com todos os meus irmãos que estão acompanhando essa live, junto com o Lucas também, que é meu pré-cursilho, nos colocando à disposição da nossa diocese, o que o senhor precisar sempre de nós. Nós temos aí, como o senhor colocou, nosso trabalho junto a 2 comunidades, a Sagrada Família e a comunidade lá de Medianeira, né, do Recanto, mas verdade, nós estamos à frente, estamos à frente dessas 2 casas, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, o nosso coordenador da comunidade Sagrada Família, o José Hortolã, ele é cursilista, né,
o Luiz Alberto, que nos auxilia muito lá também é cursilista. O pessoal lá tem feito bastante cursilho, e nós apoiamos bastante essas duas causas, mas aqui, eu, como coordenador do GED, coloco à disposição o movimento que o senhor precisar de nós sempre estaremos ao lado da diocese no que o senhor nos chamar. Em relação aos universitários, nós já tínhamos algumas ideias junto com os jovens aí de fazermos uma serenata na frente eu já havia falado isso, uma serenata na frente das faculdades, etc., alguma coisa para chamar esses jovens, mostrando quanto a alegria esses jovens têm de evangelizar. Nós estamos tendo os encontrões, que é um bate-papo, música nos sábados, Dom Sérgio, e tem sido muito, muito legal, muito bom mesmo. Eu estou aqui com o nosso 14º plano. Eu fiquei contente de ouvir o senhor falar que haverá uma inclusão aí dos movimentos, que confesso que eu fiquei preocupado da leitura. Até depois de ter lido, eu mandei uma mensagem para o Padre Ademar, falei, Padre Ademar, onde nós estávamos com a cabeça que no nosso plano os movimentos são tão pouco citados? Eu não sei se eu quis puxar a sardinha para o nosso lado, mas me parece que diante dessa visão de trabalhar pequenas comunidades missionárias, comunidades eclesiais missionárias, essa necessidade da capilaridade da ação evangelizadora, eu acho que os movimentos poderiam ter sido um pouquinho mais utilizados, né, dentro do nosso plano. Não sei se é uma visão torta que eu tenho, não sei se o senhor compartilha também, mas eu fico contente de saber que os movimentos serão chamados a assumir esses trabalhos também dentro do plano. Seguramente, nós não pensamos o plano assim, sem contar com essas forças vivas de nossa diocese, né? Então, são forças vivas dentro da diocese, forças importantes de missão e de evangelização. E nós contamos com todas elas para realizar a missão, né? A missão, porque eu digo sempre, a missão que foi feita, a obra de evangelização aqui, se nós desconsiderarmos os movimentos, né, nós podemos ver que seria um grande prejuízo para a igreja, para as comunidades, para o anúncio do evangelho. Então, movimentos, eles deram uma grande contribuição para a evangelização aqui na Diocese de Foz do Iguaçu. Estou há pouco tempo aqui, mas essa, sim, é a minha percepção, que é essa unidade, movimentos pastorais, serviços, né, e comunidades, é isso que faz a nossa igreja, que faz a beleza da nossa igreja. Então, na elaboração do plano, de maneira nenhuma, nós merecemos assim os movimentos quando eles foram assim poucos citados. Meus pastorais, pode ver que não aparece muito termos, né, movimentos e pastorais, né? Nós nos concentramos naqueles elementos essenciais da evangelização e já contamos como base estruturante já da vida da igreja, que são as paróquias, comunidades, pastorais, movimentos e serviços. É a base estruturante. Então, nós pensamos o plano, nós estamos falando para todos. Para todos. Porque nós contamos com todos, né, para o trabalho da missão. O conceito base é o conceito de discípulo missionário. Todos nós, numa paróquia, numa comunidade, num movimento, que está no movimento, está dentro de uma paróquia, estão, né, todos são discípulos missionários. Cada um com seu carisma, com seu jeito, né? Isso que deixa mais bonita ainda a missão, porque nós temos uma diversidade grande de pessoas, maneiras de pensar e modos de viver assim a fé, né? E eu vejo que os movimentos, os pastorais, cada um participando ali, isso ajuda essa diversidade que existe no nosso povo, né? E essa possibilidade grande que existe para expressar a fé, viver a fé ali em várias comunidades. Isso é uma riqueza para a nossa comunidade, uma riqueza para a nossa igreja, né? Então, pode ter certeza, né, que trabalho sempre vai ter, né? Trabalho sempre terá. Que bom, Emerson vai estar sempre à disposição, viu? Ótimo, não, só o Emerson não, Lucas, só o Emerson não.
O movimento de Cursilhos está à disposição, eu sei disso. E pode contar conosco, É o Dom Sérgio. conceito antigo, que... se o presidente ou o rei está ali, está todo o grupo junto, né? É isso mesmo, é mais Exatamente. Pode contar conosco, Dom Sérgio. Dom Sérgio, a gente sabe que, voltando um pouquinho à questão do pós-pandemia, né, a gente já sabe que hoje está essa briga, né, entre abre comércio total, fecha comércio total, ninguém sabe direito o que é o melhor caminho, mas uma coisa todo mundo tem plena certeza, o Brasil vai passar por uma crise econômica, já está entrando, já estamos passando por uma crise econômica que talvez seja uma crise sem precedentes em razão do grande número de empresas que acabaram fechando suas portas, o número de desempregados. Não quero ser desesperançoso, mas a gente tem que ser realista, né? E a gente já vê algumas dificuldades. A economia global vai passar por um impacto tremendo. E aí o Sebastião Osório de Faria, ele não fala aqui de qual GED que ele é, mas ele diz o seguinte: a campanha da Fraternidade de 2020, diante desse momento vivenciado, é uma oportunidade para que a gente se coloque, então, nesse olhar, sentir e cuidar do próximo. Ou seja, veio bem a calhar até a campanha da fraternidade com essa necessidade de exercermos ainda mais a caridade depois dessa pandemia, né, Dom Sérgio? Com certeza. Essa crise não será só no Brasil. A Alemanha está falando de uma queda do PIB de 7% este ano. Então, imagine, a Itália 10%, 12%, outros países também. Então, isso vai afetar todo mundo, né? Então, não é só o Brasil que estava começando a dar um pequeno engatando o motor, né, na primeira, agora vem essa grande crise que vai, assim, afetar toda a sociedade. Eu até participei recentemente de 2 lives com autoridades da região e também empresários, tudo refletindo sobre isso. Qual, assim, o prognóstico que nós temos diante dos olhos para a nossa realidade, né, aqui de oeste do Paraná. E também, sobretudo, alguns questionando um pouco, que já o comércio estava sentindo demais, também a indústria, a questão das situações, fechamento de comércio, desemprego e tudo isso, e que caminhos percorrer. Então, é sempre muito difícil, porque é algo novo que estamos enfrentando, né? Uma grande pandemia, muito tempo que não havia uma situação assim, e como proceder diante desta situação, dessa realidade. Alguns gostariam que se abrisse tudo mais exaltados, que se fizesse, né? Que o povo vá enfrentando como pode. Mas me parece que as medidas que têm sido tomadas são as mais, assim, que têm respondido melhor, né, à nossa realidade, à realidade da maioria dos países. Mas será nós teremos momentos difíceis pela frente. Então, isso é muito importante ter consciência. As comunidades também terão momentos difíceis. Precisamos nos preparar, nos cuidar, né, muito. E, de fato, continuar exercendo a solidariedade. Né, a solidariedade. Isso será muito importante, que todos nós tenhamos diante dos olhos, né, o outro. Sobretudo aquele mais frágil, mais pobre, aquele que geralmente apanha mais e sofre mais nessas situações. Muito bem. O senhor sabe que para esse ano de 2020, só deixa, antes de lançar a próxima pergunta, o padre Fábio deixou um comentário bem interessante. Parabéns por este momento importante que vai lançando luzes sobre as realidades difíceis que estamos vivendo. E justamente por isso o plano de ação evangelizadora é o orientador das ações de toda a igreja. Todos os movimentos pastorais, serviços, paróquias, por serem igreja, precisam assumir o novo plano como seu, renovando a vida da igreja a partir da iniciação à vida cristã, tornando a todos verdadeiros missionários, porque discípulos. Parabéns pela conversa. Então, obrigado aí pela audiência do Padre Fábio, né, que também nos acompanha aqui na nossa live. E aproveitando essa deixa dele de falando de discípulos missionários, para este ano de 2020, Dom Sérgio, o movimento de Cursilhos no Brasil escolheu como tema de estudo o profetismo como caminho à santificação. E aí eu pergunto para o senhor, né, no tempo de hoje, nesse tempo contemporâneo, né, de que forma o cristão pode ser um bom profeta, de que forma nós, cristãos cursilistas, podemos ser bons profetas?
Isso é muito importante, essa pergunta sobre a questão do profetismo. No passado, a visão que se tinha do profeta aqui no Brasil, assim, ela estava dentro de uma dimensão bastante, dimensão social. E era necessário, de fato, nós vivemos num período de grande sofrimento para o povo e as questões sociais, né? Era muito importante que se fizesse essa denúncia e este anúncio, né? O profeta não pode só denunciar, também tem que anunciar e apresentar de fato onde está a razão da esperança, né? Diante do seu povo, diante da sua comunidade. E nós vivemos um tempo de um novo profetismo. Parece assim que, sobretudo, a partir do documento de Aparecida. O documento de Aparecida, ele consegue fazer uma junção muito importante quando ele diz que, na sociedade atual em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos apegar somente à questão social. Nós não podemos deixar de continuar trabalhando, né? Porque são situações muito graves. Por exemplo, em Foz, tem aqui esta ocupação, que é a maior da América Latina, a ocupação urbana, uma coisa séria. Então, não podemos ficar fechados dentro de uma situação dessa. Mas faz parte do profetismo hoje, é o anúncio de Cristo, o anúncio explícito de Jesus Cristo. Então, ser profeta hoje, né, tem deixar essa dimensão social, que é necessária, faz parte da nossa fé, né? Desde o início, os cristãos sempre marcaram, os cristãos católicos foram marcados por aqueles que fazem a caridade, que cuidam, que estão ali, né? Mas hoje se faz necessário esse anúncio explícito de Cristo. Por quê? Porque existe uma violência sobretudo contra nossos jovens, uma violência materialista, uma violência que diz e tenta inculcar através de muitos ambientes, sobretudo de universidades, por aí, tenta inculcar em nossos jovens que a vida termina com a matéria, que não existe transcendência, que não existe espiritualidade, que o homem termina em si mesmo. Isso é uma violência. Nunca a humanidade sofreu uma violência tremenda como esta que está sofrendo agora, né? Este abuso da consciência. Todas as sociedades no passado sempre foram sociedades marcadas por essa dimensão transcendente do ser humano, que o ser humano tem a dimensão física e espiritual. E agora nós estamos vivendo num ambiente em que destaca, né, somente a dimensão biológica, física do ser humano. Isso é um reducionismo muito grande. Isso são trevas. Estão colocando nossos jovens, pessoas em meio de trevas, uma grande treva, com o nome ainda de ciência. Então, é né? Quando se esquece Papa Bento, né, ele vai dizer isso em Porta Fidei, né? Ele vai nos dizer com toda clareza isso, né? Quando se fecha a luz da fé, da transcendência, né, nós caímos numa grande trevas. Nós vamos para a escuridão. Então, nós vivemos nessa dura realidade. Então, anunciar Jesus, anunciar a esses jovens que o mundo não termina aqui, que o céu é uma realidade, que o paraíso está aberto para nós, né? Isso é um profetismo, isso é ser profeta. Isso precisa ser proclamado com mais alegria, com mais entusiasmo em nossa sociedade de hoje. Depois, ficam aí pensando e fazendo grandes reflexões. Por que os jovens estão se matando, cometendo suicídio? Porque se eu digo para ele que não tem nada além dessa vida, o que eu estou querendo? Se eu roubo isso dele, se eu tiro do coração dele, um coração que está aí sonhando com tantos ideais, né? Com tantas coisas, se eu roubo isso dele, né?
Isso é uma violência, uma grande violência. E depois ainda dizem, por que os jovens são tão violentos? Hoje há tanta violência, né? Mas, meu Deus, como não vai ser violento diante dessa violência que é feita contra a nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças, né? Nossas crianças. Pois tem não sei se é a Islândia, queria proibiu que se ensinasse religião para as crianças só depois de 20 anos de idade. Então, são projetos assim do mal, projetos do mal. É o diabo, né? É o diabo. Então, está aí. Então, nós precisamos de novos profetas, de novos profetas. Eu até li esses dias um texto, acho que tem até aqui na frente, um texto do Congresso Vocacional da Europa, né? Que pergunta, fala sobre os jovens. Diz, olha, os jovens sentem a nostalgia da liberdade, buscam a verdade, a espiritualidade, a felicidade. Buscam companhia e querem construir uma nova sociedade. O jovem é idealista. Agora, se eu tiro esse idealismo do seu coração, e não é um idealismo vago, um idealismo bobo de ganhar algo que não vai se concretizar. É próprio da juventude toda a sua força, porque sabe que é um sonho que vai se realizar. Agora eu tiro tudo isso dele, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É isso que nós estamos vivendo, né? Então, depois se oferece sexo, se oferece tudo isso, né? Para onde vai tudo isso? A juventude vai chegando, puxa, mas eu tenho tudo isso e não tenho nada. Uma vez um senhor me procurou, coitado. O filho tinha tudo, mas o filho se jogou no 24º andar do prédio. Tinha viagem para os Estados Unidos, viagem para todos os lados, mas andava para onde queria, dinheiro como quisesse. Mas tinha tudo e não tinha nada. Não tinha amor da família. Né? Então, essa realidade nós vamos enfrentar ainda muito tempo e vai trazer ainda muito sofrimento. Por isso, precisamos muito de profetas hoje, né? Profetas de esperança. E não é de uma esperança vaga, não. É aquela certeza que a luz da fé é uma luz que ilumina o nosso horizonte. A luz da fé não é para os fracos. A luz da fé não é para quem não tem nenhuma resposta. Eu não sei como responder tal coisa, eu vou recorrer à fé. Não, não. A fé, ela ilumina toda a estrada, ela ilumina todo o horizonte. A fé, ela me dá elementos seguros para eu viver no meio de tudo isso. Não é salto na escuridão. É a claridade de Jesus, nosso Deus, né, que vem nos iluminar e nos ajudar a viver no meio deste mundo, né, sem perder a vida, sem perder a juventude, né, sem perder os sentidos de nossa existência. É por isso que precisamos de muitos profetas. O senhor sabe que uma vez eu fui convidado no Cursilho, isso já faz algum tempo, a dar uma mensagem que falava sobre fé. Na época nós tínhamos uma mensagem que era específica, fé e sua vivência, né? E agora o senhor falando que a fé é um salto na luz, né? Um salto em algo, na claridão. E eu lembro que na mensagem eu usei a fé é saltar no escuro. E aí depois eu acabei fazendo essa reflexão, falei, mas não pode ser um saltar no escuro, né? Nunca é uma incerteza. A fé é uma certeza, é saltar justamente onde há a luz, né? É muito boa essa sua reflexão, algo que nos renova a espiritualidade. Eu digo de experiência própria, Dom Sérgio, eu passei por este processo de receber muita coisa ruim dentro do ambiente universitário e fraquejei na fé, passei por um tempo de muitas incertezas, de negação mesmo, e com a graça de Deus e por ação do movimento do Espírito Santo, através do movimento de Cursilhos, eu me reencontrei o caminho e comecei novamente o processo de conversão. E veio bem a calhar essa sua deixa, essa sua resposta, porque eu tinha até preparado uma pergunta, o senhor sabe, que recentemente um repórter, conversando, entrevistando o Papa Francisco, ele acabou perguntando, olha, numa situação como essa que estamos vivendo, né, da pandemia, ainda mais lá na Itália, né, a cidade de Roma tão atingida, a Itália tão atingida, será que até um Papa pode colocar em dúvida a existência de Deus?
Aí eu queria pedir para o senhor se eu fizesse hoje essa pergunta para o senhor, né? Diante de todo esse alvoroço, tantas vidas sendo ceifadas, essa incerteza, uma doença até então sem cura, é possível que até mesmo um bispo, em algum momento, possa colocar em dúvida: Deus nos abandonou? Deus existe? Porque essa pergunta pode parecer estranha para o senhor, mas é uma pergunta que talvez muitos jovens, muitas pessoas estão se fazendo neste momento, né? E talvez a sua resposta, assim como a resposta do Papa, venham a nos iluminar neste tempo de tantas incertezas, tanta dúvida, e eu diria até a palavra é forte, mas tanto medo. Eu não sei, eu poderia fazer até uma provocação, mas vamos deixar. O, no passado, se perguntava sempre, né, o que que nós fizemos para que acontecesse isso? Apontava sempre o dedo para o homem, né? Agora se aponta o dedo para Deus. Se aponta o dedo para Deus, né? Deus é que tem que dar a resposta, não é o homem. Deus que é o culpado, não é o homem. Né? Onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está o homem que age de maneira incorreta com a ecologia, né? Quando Deus pergunta para Adão, onde você está? Onde você está? E Adão se esconde. Agora é o homem que fica interrogando Deus, onde você está nessa hora? Será que você está aqui ou não está? Né? É sério essa situação. Isso mostra uma atitude de um homem arrogante que pensa que Deus está sempre a seu serviço para fazer a sua vontade e cumprir os seus desejos, né? Deus é um objeto que deve, como eu tenho que ir no banco pegar o dinheiro, tirar as coisas, ou qualquer lugar no mercado que eu catar, Deus também tem que atender todas as minhas necessidades, né? Mas essa é uma questão que temos que refletir um pouco na nossa caminhada, na nossa vida, né? Tá? Parece que quem tem que se justificar hoje é Deus e não o homem pecador. É essa visão que aparece pelo um pouco o pelagianismo que fala, né, o Papa e o presidente. Mas eu posso dizer assim com toda certeza, em momento algum fiquei pensando em colocar a culpa em Deus, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. E sempre quando vou na minha capela para rezar e penso de você, Senhor, que está conosco, caminhas ao nosso lado, né? Que sois cheio de misericórdia, cheio de amor e nos ajudas. Mas, sobretudo, eu tenho certeza que Deus, Ele está, né, agindo através do Papa, Deus está agindo através de você, do Emerson, Deus está agindo através de tantos homens e mulheres que estão aí lutando no dia a dia. Até quando eu fiz o decreto sobre as limitações em relação à catequese e essas coisas, lá eu coloquei um texto falando sobre a questão do médico. Eu disse, vamos respeitar o médico porque foi Deus que o criou. Isso eu tirei do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento. Então foi Deus que o criou. Então Deus ele está agindo ali através do médico, através do enfermeiro, através de tantos agentes, de tantas pessoas, né? Deus ele está mais ao nosso lado do que nós possamos imaginar. Porque Jesus disse, eu vou mandar para vocês um defensor, ele estará sempre com vocês. Esse defensor, esse consolador, que é o Espírito Santo, né? Ele está ao nosso lado. Depois, minha gente, nós precisamos pensar com certeza, confiamos na palavra de Jesus ou não? Jesus disse que estarei sempre convosco. Imaginem os primeiros cristãos tendo que enfrentar lá os leões, perseguição dos romanos e tudo, eles estavam lá firmes. Quando assisti aquele filme Paulo, Tarso, tão bonito, esse último agora, teve uma cena assim que me tocou profundamente, um grupo de cristãos ali desesperado que iam entrar no circo, para ser devorado pelos leões, pelas feras. Olha, é só um momento. Tenha confiança que é só um momento, depois vocês vão viver para sempre junto dele.
E o pessoal assim ficou altivo, levantou a cabeça, né? Enfrentou isso. É uma confiança absoluta em Deus, confiança absoluta em Deus. E confiar na palavra dele, que disse: "Eu estarei sempre convosco", ele disse e está, né? Porque sabemos que a palavra dele é uma palavra veraz, é uma palavra certa, é uma palavra segura, é uma palavra forte, é uma palavra eficaz, né? A palavra eficaz. A gente sofre vendo as pessoas sofrer, nós sofremos, assim como o Pai Eterno sofreu vendo seu Filho sofrer na cruz. A Virgem Maria sofreu vendo seu filho. Com certeza Jesus sofre também com cada um de nós, e com o sofrimento de tanta gente, mas também se alegra em ver que tantos homens e mulheres ouviram a sua palavra, né? E Jesus disse que eles falam obras até maiores do que eu. E quanta coisa bonita tem sido feita por aí, né? Em nome de Jesus, sua graça e o seu poder, né? Ele está conosco. Nós precisamos reconhecer melhor a sua presença, o seu olhar. Talvez precisamos mudar o óculos, né, o olhar, para perceber a presença dele no meio de todos nós. Maravilha. Ô, Emerson, eu vou passar para você, nós já estamos chegando a 1h27 minutinhos de live. É óbvio que a gente tem que chegar no final, esse tempo passa. Eu vou deixar para que você, se quiser fazer alguma colocação, alguma última pergunta, e aí depois eu vou fazer uma última provocação para Dom Sérgio, para daí sim nós encerrarmos a nossa live. Tem mais uma ainda. Dom Sérgio, não liga pro Lucas não, tá? O movimento de Cursilho não quer ele colocar em saia justa aqui hoje. Não, é uma provocação boa. Então tá. Dom Sérgio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente, acompanhando aqui os comentários, e realmente são pessoas do Brasil todo parabenizando ao movimento de Cursilho, ao nosso GED, e parabenizando ao senhor pelas sábias palavras, veio acalmar e acalentar tantos corações essa noite. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu sim, muito obrigado por estar conosco aí junto com o movimento de Cursilho, e quero deixar aqui um convite para que no primeiro Cursilho que nós tenhamos aí, gostaria de ter o senhor conosco lá, de preferência, se possível, dando uma mensagem para todos nós lá no dia do nosso retiro. Quero deixar aqui já esse convite, e muito obrigado mesmo pela sua participação, obrigado por todo o trabalho que o senhor tem feito conosco aí na nossa comunidade, e que Deus lhe abençoe e uma boa noite. Amém. Pode me passar depois a data do retiro, para que eu possa agendar. Perfeito, perfeito. Pode deixar que nós, assim que nós tivermos, nós temos Cursilho agora em setembro, vamos aguardar se vamos ter a liberação, né? Se vamos poder realizar o Cursilho. Se tivermos, eu vou lhe passar a data do Cursilho, com certeza. Espero que sim, misericórdia. Tomara. E o Lucas vai ser o coordenador, Dom Sérgio. É o Lucas, Lucas? É você o coordenador? Eu e o Burdinho é o base. Uhum. Então nós temos aí já coordenador e vice aí para o masculino, e para o feminino também. Nós temos aí que a nossa irmã Clerci, da Vila A, também, lá ela vai ser a coordenadora do feminino. Então, caso tenhamos o Cursilho, vamos contar sim com o senhor, e eu lhe aviso. Ótimo, muito bem. Diga, Lucas. Eu antes de passar para o senhor, só quero agradecer, nós tivemos aí a participação de alguns GEDs aqui do Paraná, o GED de Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, o GED de São José dos Pinhais, muita gente de Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, e eu com certeza eu me perdi aqui em alguns outros GEDs que estão aqui participando. É uma alegria sempre a gente receber virtualmente, mas mesmo assim receber cursilistas do Brasil todo, para que a gente possa ter esses bons momentos de vivência na fé, esses bons momentos de formação. Agradecer imensamente ao senhor, Dom Sérgio, é sempre uma alegria ouvir as suas palavras. O senhor é um ser iluminado por Deus, com toda certeza o Espírito Santo faz morada na sua vida, e o senhor nos ilumina. É tão bom quando a nossa igreja
bem conduzida por um pastor que nos traz tanta esperança e tanta confiança de que sempre haverá e sempre virão dias melhores. Então, de coração, muito obrigado. O pessoal agora mandando aqui, o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Bahia, o Brasil inteiro acompanhando. Eu queria Porto Seguro aqui na Bahia também. Porto Seguro, muita gente. Para finalizar, Dom Sérgio, minha última provocação, não é bem uma provocação, mas eu gostaria, a nossa conversa toda foi uma conversa esperançosa hoje, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma última mensagem aqui nessa nossa live de esperança para o nosso povo, né, esse seu rebanho. É sempre bom ouvir do senhor, nosso pastor, palavras que nos iluminam e nos ajudam a seguir por estes tempos, às vezes tempos complicados, mas são sempre tempos de provação e que nos fazem fortalecer na nossa caminhada de fé. Antes disso, eu gostaria de lembrar uma questão sobre o plano diocesano, né? Pode trazer esperança. Nosso plano diocesano, no final, a penúltima página e a última, ele vai nos dizer que ali, depois de uma comunidade santa, santificadora e tudo, ele traz um elemento que diz que, a partir dali, todos devem elaborar projetos pastorais. Então, eu deixo essa provocação para o cursinho, né, da diocese também, pensar ali, à luz do plano, né, no capítulo 1, ali a nossa história, a nossa caminhada, depois o segundo capítulo, que vai nos apresentar toda a fundamentação teológica, pastoral, e depois as diretrizes que vai aparecendo ali, a partir daquelas diretrizes, prioridades, né, ali fazer um projeto pastoral, né, projeto. Então, em cima disso, o cursinho também pensar um pouco, né, assim, conosco, qual projeto que se pode construir para que o cursilho continue com uma presença significativa, né, e significante no processo de evangelização e de missão em nossa igreja, em nossa diocese. Tá bem? Que palavra posso deixar para todos vocês, né? É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Eu estarei convosco sempre. Tenham confiança. Estarei sempre convosco. Jesus, Ele é bom, né? Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é forte, e Ele está ao nosso lado. Se vem adversidade, um momento de tristeza, um momento de angústia, que vem, porque também as pessoas vão percebendo que o dinheirinho vai acabando em casa, os alimentos, as coisas vão diminuindo, os filhos pedem algumas coisas que depois já não pode dar, porque às vezes não tem emprego, ou reduzir o salário, né? E ainda pode acontecer isso alguns meses, salário reduzido, renda menor, né? E vem esse desespero, se coloca diante da cruz de Jesus, que está ali na tua casa, diz: Jesus, estou em tuas mãos, pode ter certeza que Ele é forte, Ele não vai deixar você enfraquecer, Ele não vai deixar você enfraquecer. Ele vai te levantar, vai te dar, vai fortalecer os teus joelhos enfraquecidos. A cana, ela pode rachar, mas não quebra. O Senhor está conosco, tá bem? Força em Deus, todo mundo, que Ele vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sérgio, mais Amém. uma vez, muito obrigado mesmo. Emerson, acho que deixo contigo os agradecimentos em nome do nosso movimento. Bom, Sérgio, chega a ser emocionante para nós, da nossa diocese, não só de Foz do Iguaçu, como o Lucas enalteceu aí, nós temos aí, estou olhando os comentários do Brasil todo, e todos pedindo a sua bênção, e o Senhor nos abençoe nessa noite com essas sábias palavras. Muito obrigado, e que Deus e Nossa Senhora lhe abençoe, e que o Senhor continue sendo esse pastor maravilhoso para a nossa diocese. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, Amém. uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que vocês podem curtir a nossa página para acompanhar os próximos vídeos. E agora nós temos um canal no YouTube também, onde essa live e todas as outras estarão disponíveis lá, gravadinhas, para que vocês possam usar como material de formação, lá no seu GED, lá no seu setor. Então, Sérgio, uma boa noite. Emerson, tchau, até a próxima. Boa noite. Obrigado, Tchau, fiquemos todos com Deus. Obrigado. Obrigado, Amém. Sérgio. Tchau. E assim, então, a gente encerra a nossa live. Obrigado a todos, uma boa noite. Tchau, gente.